Será que eu vou dar certo? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito bastante nos últimos dias. Eu não sei se faz sentido pra você, mas pra mim tem feito. Eu acabei de me formar na faculdade faz pouco tempo, né? Pouco tempo assim também não, né? Mas fazem uns 2 anos aí. Vão fazer 2 anos. Eu me formei em metade de 24 e a gente tá no início de 26, então faz um tempo já, mas não faz tanto tempo assim. E eu tenho me feito muito essa pergunta porque eu também casei recentemente. Eu casei em outubro do ano passado. Então são muitas novas responsabilidades que vêm surgindo e eu ainda tô aprendendo a como lidar com todas elas. Eu sinto que eu tô fazendo um bom trabalho em muitos aspectos, mas em outros, sei lá. Acho que financeiramente a minha vida ainda tá muito bagunçada, principalmente pós-casamento, que é um gasto desenfreado de várias coisas. E a gente nem gastou tanto assim, tipo, a gente gastou bastante, mas não deixou muita coisa pra depois. Só que mesmo assim, parece que desde o casamento, e talvez não tenha nenhuma ligação, mas desde o casamento eu tenho muita dificuldade em colocar as contas em dia e tenho pago tudo, mas assim, a muito custo. E muitas vezes durante o período em que a gente tava juntando pro casamento, tipo, muito dinheiro, eu conseguia viver muito mais tranquilo, sabe? Mesmo guardando metade do meu salário, eu ainda vivia melhor. Eu não sei, eu realmente não sei, mas tenho tentado entender isso. E isso tem me deixado nervoso, sabe? Porque eu ainda não sei nada. Eu tô começando a administrar o meu dinheiro com mais responsabilidade, tentando parecer mais adulto em tudo que eu faço. Mas são as minhas primeiras experiências como um chefe de família, cuidando da minha própria vida. Em nenhum momento antes, no caso, eu tive essa carga de ter que providenciar as coisas. Agora a gente tá juntando dinheiro pra comprar casa e, cara, entendeu? Sou eu por mim mesmo e pela minha esposa e ela por nós, enfim, né? Vocês entenderam. Mas é isso, entendeu? É a gente. E se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer por nós. Então bate aquele desespero. Mas para explicar um pouco melhor o porquê isso tem me atingido um pouco, eu queria falar um pouco sobre expectativas. Queria começar conversando um pouco sobre expectativas. Quando eu era uma criança, eu sempre gerei boas expectativas. Eu sempre fui um aluno bastante dedicado, é uma palavra forte, mas bastante competente em parecer dedicado, sabe? Sempre tive boas notas, sempre fui muito bem comportado, então eu nunca dei problema em nenhum sentido, assim, escolar. E isso começou a gerar expectativas, né? Começa a gerar expectativas positivas de que talvez eu possa almejar algo grande, possa ter bons planos para o futuro. É uma ideia complicada a gente pensar em crianças na escola e pensar em futuro, dinheiro, profissão. Muito doido como a gente tão cedo já tem um pouco dessa pressão, mesmo que seja você pode fazer o que você quiser no futuro, mesmo nesse comentário sem nenhuma malícia, assim, ainda tem aquele resquício de pressão quanto ao sucesso, sabe? E o que é o sucesso? Afinal de contas, é difícil a gente mensurar. A verdade é que conforme eu cresci, eu comecei a aflorar mais a minha criatividade. E isso foi muito bom. Eu acho que muitas coisas de criança, assim, a minha infância foi muito boa por conta dessa criatividade infantil de brincar de um jeito mais vivo, de ter ideias diferentes, de fazer coisas diferentes. As brincadeiras que eu brincava com a minha irmã eram brincadeiras mais cinematográficas e com uma história, com enredos e com continuação.
E eu sempre gostei de jogar bola, tipo, no pátio, assim, sozinho mesmo. Mas eu não podia só chutar a bola na parede, eu tinha que imaginar que eu tava num campeonato. E aí eu criava esses campeonatos e meio que organizava eles, e, enfim, se tornava algo complexo. E conforme eu fui crescendo, então, eu cheguei no final do ensino médio e a minha mente estava completamente vazia. E eu não tinha ideia do que eu queria ser, porque eu entrei numa vibe bem depressiva no terceirão. Eu tava muito pensando em tudo. Foi o ano que eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. E aí eu comecei a ter dinheiro e comecei a ter esse relacionamento com o dinheiro, de ajudar meus pais e tal, e aí entender que a casa tinha contas e que muitas vezes a situação era complicada. Então, sabe, essa pressão eu ainda não sabia lidar muito bem. Até hoje eu não sei lidar tão bem, mas naquela época eu sabia lidar muito pior, e isso começou a me pressionar. E a questão de ter que escolher algo pra fazer também me pressionava, porque eu não acredito que os meus pais criaram essa expectativa, mas eu sempre criei a expectativa de, poxa, já que todas as pessoas dizem que eu posso ser o que eu quiser, escolher o que eu quero fazer, que eu sou uma criança muito criativa, muito educada, muito inteligente, poxa, eu acho que eu posso ser o ponto de mudança na vida dos meus pais, sabe? Eu posso ser, a partir de mim, talvez, eu possa ajudar eles no futuro e mudar a situação financeira da nossa família e sabe, mudar a família de vida, assim, sabe? Aquela ascensão social. Só que não, entendeu? Eu venho publicitário, enfim, não quero falar sobre isso. A verdade é que a gente cria uma expectativa de que a vida vai seguir um cronograma certinho, que você vai nascer, você vai crescer, se tornar uma criancinha, você vai casar, e no meio disso você vai trabalhar muito, e aí você vai ter filhos e morrer. Basicamente isso é a nossa expectativa, resumidamente. E existe muita pressão interna, eu acho que vocês também se sentem assim em algum ponto, sobre você ser como as pessoas esperam que você seja. Muitas vezes você é ali de uma altura ou tem uma certa estatura em questão emocional, intelectual, sei lá, em qualquer questão. Não tô falando aqui em altura literal, sabe? Figurativamente, você tem uma altura, muitas vezes as pessoas enxergam você muito mais do que você realmente é, e isso acaba criando um pouco essa pressão, sabe? E eu não sei também o quanto isso não é a gente se vendo menor do que a gente é. Acho que existe um equilíbrio aí entre, muitas vezes as pessoas, elas nos enxergam mais do que a gente realmente é, porque elas não convivem com a gente o tempo inteiro, elas não têm acesso a todos os nossos erros, a todos os nossos tropeços, aquele momento onde você pesquisa uma palavra idiota no Google porque você não lembra como escreve, você se sente a pessoa mais idiota no mundo, ou quando você precisa usar a calculadora para uma conta de multiplicação que tá na tabuada. Enfim, não vamos falar sobre isso também. Mas muitas vezes a gente tem essa autoestima pelas outras pessoas por conta que a gente não tá o tempo inteiro vivendo com elas. Então, pra gente, o que a gente vê delas pode ser algo fantástico, algo muito legal. E da gente, a gente não tem essa expectativa porque a gente se conhece. A verdade é que todo mundo é um meio termo. A gente não é tão ruim quanto a gente pensa, mas a gente também não é tão bom quanto os outros pensam. A gente fica nesse meio termo. E agora, sendo casado e tendo uma esposa, e eu sinto que eu tenho responsabilidades com elas. Eu sinto que eu tenho responsabilidade com ela. E sinto que isso é parte da mesma responsabilidade que eu sentia com os meus pais. Hoje eu tento não ter essa pressão, apesar de eu ainda querer muito, sabe? Se em algum momento na minha vida eu sentir que eu posso dar esse passo a mais e fazer a mais para poder ajudar eles de alguma forma a mudar a situação financeira deles ou a situação de vida social, enfim,
eu vou dar esse passo, claro. Porque ainda existe esse desejo dentro de mim. Mas eu não trabalho mais com esse peso, sabe? Eu ainda tenho o desejo, eu ainda tenho a vontade e a expectativa, o peso eu deixei pra trás. Ou pelo menos eu imagino que deixei. Mas um pouco disso eu carrego agora também pro meu casamento. Porque eu quero. Eu sei que eu sou muito mais responsável nesse caso. E talvez na questão dos meus pais seja aquela ilusão quando você é criança e você acha que você pode mudar o mundo. Mas agora é sério, eu realmente tô num casamento e nós somos um só. Então eu sou uma parte indivisível desse relacionamento. Então eu faço parte, entendeu? Eu tenho que ser isso. Eu tenho que cumprir essa expectativa. E isso volta àquela pressão de antes, sabe? E eu quero poder lidar com essa pressão de uma forma mais saudável do que eu lidei na adolescência. Eu espero entender melhor a mim mesmo, ao que eu espero da vida, para que eu possa entender o que de fato é dar certo, o que de fato é ter sucesso na vida. Para muitas pessoas ter sucesso pode ser ter muito dinheiro. Pra mim, não necessariamente, sabe? Eu quero sim ter dinheiro suficiente para que eu possa viver bem e não só sobreviver, para que eu possa ter confortos, mas não precisa ser também o luxo, sabe? Eu só quero o suficiente para ser estável, e sendo estável, eu posso ser feliz. Eu acho que é esse o resumo do que eu quero dizer. E se eu posso dar uma dica do que eu aprendi até agora, e não que eu tenha aprendido muito, mas o que eu aprendi até agora sobre lidar com isso, é que a gente tem que sempre fazer o melhor com o que a gente pode. A gente cria essa expectativa de ser um super-herói na vida das pessoas, mas às vezes você dar um abraço, acolher, tentar ajudar já é muito significativo. Porque se a gente tentar ser o super-herói e ficar nessa neura e esquecer de tentar ser um pouco menos, você não vai dar nada, sabe? Você pode sim ser o salvador da sua família, mas se você trabalhar só pra isso e só colocar energia nisso, talvez você esqueça de estar presente, de ser amigo, de ser companheiro, de dividir os esforços da outra pessoa. Então, esteja presente e faça o melhor que você pode com o que você pode. Talvez hoje você não possa solucionar todos os problemas financeiros, psicológicos do seu parceiro, da sua parceira ou dos seus genitores, mas você pode estar presente, pode compartilhar os momentos de dor deles e ajudar eles a segurar essa barra. E eu acho que isso é importante pra gente. E por último, a gente tem que ser feliz. O que eu escrevi? Sim, óbvio. A gente tem que ser feliz pelo que a gente é e não triste pelo que a gente poderia ser. A gente tende, pela ficção talvez, a se imaginar, muito triste pelo que a gente não alcançou, pelo que a gente não realizou. Mas, apesar disso ser um bom combustível para você querer mudar a sua realidade, muitas vezes pode ser um peso que você vai colocar nos seus ombros e vai te impedir de ser feliz com o que você tem, com o que você é. Então, eu não sei em que fase da vida você tá agora, mas se você tá numa fase de crescimento, de desenvolvimento, começando a sua vida adulta ou já tá no meio dela, saiba que, querendo ou não mudar de vida, querendo ou não fazer coisas novas, aprenda a ser feliz no que você tem, com o que você tem, com a sua vida. Aprenda a ser feliz, a viver esse momento de forma feliz. E não deixe isso te prender, claro, a sua situação, mas aprenda a ver a felicidade na vida, mesmo que ela não seja um ideal que você possa ter idealizado anos atrás, mas mesmo assim que ela seja agradável, para que você não viva num inferno, sabe, da sua mente,
o tempo inteiro te sabotando e tentando fazer com que você pense que você não tá aonde você deveria estar. Você tá onde você tá e não tem como mudar isso. Então busque felicidade onde você tá e na medida do possível busque evoluir no que você quer. Que a gente possa então conversar mais sobre isso no futuro. Mas por hoje é só. Então, obrigado por me ouvir. Espero que esse formato não canse ninguém. Então, tchau, eu acho.